Tudo bem, meus amigos? Alexandre Magrini passando por aqui, iniciando a nossa 21ª aula do livro Peça e Será Atendido, livro escrito por Esther Hicks em parceria com a família de consciência Abraham Hicks, a quem Esther chama de Os Abraham. Os Abraham são uma família de consciências de seres não físicos que trazem blocos de pensamentos a Esther Hicks e ela traduz esses blocos de pensamentos para a linguagem mais adaptável para o entendimento humano. Nesse livro, Peça e Será Atendido, Abraham nos traz 22 processos que nos ajudam a moldar nossa realidade de forma desejada a partir da nossa mudança de consciência e da identificação em qual categoria vibracional estamos na escala de vibrações. Ele nos traz no primeiro tópico do capítulo 20 do livro Peça e Será Atendido, quais são as 22 categorias da escala de orientação emocional. Se você não sabe o que é e como funciona a escala de orientação emocional segundo Abraham Hicks, recomendo que você assista a primeira aula dessa série, caso você não tenha assistido ainda, caso esteja de paraquedas aqui no canal. Aproveitando o gancho, se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam tomar consciência da divindade que habita nelas e através delas e possam também criar sua realidade de forma desejada. Se já é inscrito aqui no canal, gratidão pela sua audiência. Vamos dar introdução à nossa aula, a leitura do processo. E você já sabe, conforme vou sentindo necessidade de parar e comentar segundo a minha percepção, segundo o meu entendimento do que o Abraham ensina nesse livro, assim eu vou fazendo. Estamos aí na nossa 21ª aula, quase finalizando a série já, e falaremos hoje sobre o 18º processo de criação de realidade, chamado por Abraham de encontrar o lugar dos sentimentos. Logo aqui abaixo, a leitura das recomendações de Abraham. Use este processo quando quiser melhorar sua situação, quando quiser mais dinheiro, quando quiser um emprego melhor, quando quiser um relacionamento mais feliz, quando quiser se sentir melhor fisicamente. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de encontrar o lugar dos sentimentos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre número 9, pessimismo, e número 17, raiva. Se você ainda não sabe, ou mesmo que já saiba, mas tenha esquecido, essa numeração que o Abraham descreve para falar em que situação o processo funcionará melhor para você, se refere às 22 categorias da escala de orientação emocional, que foi o tópico da nossa primeira aula. E se você está chegando de paraquedas aqui no canal e quer saber que processos são esses, recomendo que você assista a série desde o início. Mas se quiser saber a partir de que ponto os processos ensinados por Abraham começam, recomendo que você assista a segunda parte da 4ª aula dessa série, que é onde nós temos a introdução do primeiro processo. Agora vamos de fato à leitura do processo e os comentários de acordo com a necessidade que eu sentir de parar e comentar. Como normalmente você dá muita atenção ao que está vivendo agora, qualquer coisa que esteja experimentando traz muito peso vibrátil do que você deseja ou imagina. Se quer ficar esbelto, por exemplo, mesmo estando muito acima do peso, a realidade que está vivendo agora provavelmente vai contar muito mais do que as vibrações de suas visualizações. É frequente as pessoas dizerem: não estou feliz aqui, gostaria de estar lá. Lá é uma nomenclatura só para você distinguir que muitas vezes nós, seres humanos, queremos estar em outro lugar, mas mantemos a nossa consciência aqui com a vibração ruim daquilo que não gostamos e reclamamos por não entender por que as coisas não mudam, sendo que tudo parte de uma tomada de consciência, de uma vibração, de uma energia mais harmoniosa e menos resistente, para estarmos de fato naquele lugar onde desejamos. Trazemos primeiro esse lugar até nós mentalmente. A mente vai primeiro, prepara o lugar e em seguida o corpo habita aquela condição. Em geral, explicam apenas o que há de errado aqui. Mesmo que fiquem repetindo, quero estar lá, a vibração está ligada ao aqui onde se encontram do que ao lugar onde querem estar. Assim, como seria fácil colocar um adesivo de carinha feliz sobre o marcador de gasolina para não ver
que o tanque está vazio, não há sentido em usar palavras felizes se você não se sente feliz. A lei da atração não pode responder às suas palavras, mas às vibrações que irradiam de você. Quero mais dinheiro, mas estou pensando o quê? Se eu digo quero mais dinheiro, estou emitindo a vibração de quê? Eu não tenho, passo necessidade, estou na miséria, estou vivendo uma vida ruim, estou na escassez. Quando você começa a se ver em primeira pessoa, visualizando a vida rica, próspera e abundante que você não apenas merece, deseja, mas assume como quem já é, porque é o seu direito divino ser rico da forma como você quiser, ter a quantia que você quiser. Então, se você não coloca a sua vibração na riqueza, você não a atrai para a sua vida, mas sim repele. É possível usar todas as palavras certas e ao mesmo tempo estar resistindo poderosamente ao bem-estar. Foi o que eu acabei de falar. Se você não se sente capaz de conquistar aquilo, se você não se vê como alguém que já possui aquilo, aquilo sempre estará distante no futuro. Eu sei que muitas dessas falas são repetitivas, mas a repetição é fundamental para qualquer aprendizado. Se você entender isso e aplicar na sua vida a visualização de forma consciente de alguém que já tem, de alguém que já é aquilo que quer ser, ainda que os 5 sentidos físicos neguem essa mudança, pela lei da atração, que é uma lei secundária, que vem da lei da vibração, você começará a vibrar e atrair para a sua realidade física tudo aquilo que você está consciente de ser. Dizer eu sou rico e colocar na mente uma imagem de você já sendo rico, durante o seu processo de meditação, atrai riquezas. Dizer eu serei rico fica sempre no futuro, sempre na promessa do um dia, quem sabe, talvez, não. Assuma que já é, assuma que já possui. O processo de encontrar o lugar dos sentimentos vai ajudá-lo a perceber o que está realmente atraindo. Isto é, você está irradiando uma vibração positiva. É usar a imaginação para fazer de conta que seu desejo já aconteceu e que você está vivenciando os detalhes desse desejo. Ao concentrar-se para verificar como se sente vivendo o seu desejo, você não pode, ao mesmo tempo, sentir a ausência do desejo. Mesmo que seu desejo não tenha ainda se manifestado, você oferece uma vibração como se ele já tivesse acontecido, e então ele tende a acontecer. Se você procurar, durante a história, qualquer um que tenha feito grandes coisas, que tenha conquistado o seu lugar ao sol, por assim dizer, vai ficar nítido para você que essas pessoas tomaram a decisão de fazer algo em prol de si mesmas e da humanidade, sem saber como fariam, apenas colocaram em suas mentes a certeza de que fariam. E quando você tem certeza de que uma coisa é real, o universo não tem outra coisa a fazer a não ser manifestar aquilo na sua realidade através de você, de uma forma ou de outra. O universo tem caminhos que ninguém conhece. A própria Bíblia já fala que Deus tem caminhos que ninguém conhece. Deus é o universo é Deus, e todos nós somos um. Nós, esse corpo físico, é o próprio Deus em forma humana experienciando a vida terrena, manifestando alegremente tudo aquilo que deseja experimentar através de nós. Somos fragmentos da consciência da matriz divina, e se entendermos isso e assumirmos o nosso papel como co-criadores da nossa realidade, entendendo que a mente mestra é farta, é abundante, é ilimitada e que há o bastante para todos, e que a miséria, a pobreza, a escassez foram apenas programações mentais que foram instaladas em nossa mente quando éramos crianças, nós mudaremos toda a nossa realidade de acordo com o que desejarmos, tendo paciência, soltando a resistência, persistindo naquilo que nos interessa e assumindo que já é real, como o próprio Abraham descreve aqui no livro. Ao concentrar-se para verificar como se sente vivendo o seu desejo, você não pode, ao mesmo tempo, sentir a ausência do desejo. Mesmo que seu desejo ainda não tenha se manifestado, você oferece uma vibração como se ele tivesse acontecido, e então ele tende a acontecer. Até repetir o tópico aqui para que você entenda. Lembre-se, o universo sempre responde à vibração do que você está sentindo, vivendo ou imaginando, fazendo com que a manifestação aconteça. Dizer, eu sou rico, eu sou abundante, mas ao mesmo tempo no fundo uma vibração de escassez e de falta está emitindo, você atrai para você mais escassez e mais falta. Neville Goddard já dizia, sempre que o pensamento e o sentimento conflitarem, o sentimento sairá vencedor.
medite diariamente, encontre formas, encontre meios, notícias que lhe agradam, informações que combinem com o seu desejo, vai estudar a vida próspera daqueles que já chegaram onde você quer chegar, para que você tenha de fato o sentimento gerado em você dia após dia de riqueza que você merece. Quanto mais esse sentimento transborda em você, permeia você, preenche o seu coração, isto é, coração não apenas órgão, mas mente, centro da informação, do pensamento e da palavra, mais você está soltando resistência e mais apto a criar sua realidade de forma desejada você estará. Porque quando você solta a resistência, é o eu sou fluindo através de você e criando tudo aquilo que você merece experimentar e sabe que já está consciente de ser. É o ego saindo do caminho e Deus agindo através de você. Por exemplo, digamos que você recebe uma segunda cobrança de uma conta vencida e se sente desconfortável e desanimado porque não sabe como vai pagar. Quero ter mais dinheiro, você diz. Muito mais dinheiro, repete com ênfase. Mas você está oferecendo palavras vazias, sem qualquer impacto no seu ponto de atração, porque suas emoções indicam que suas palavras não são o seu ponto de atração. No momento, você está pulsando com emoções claramente sintonizadas com o estado de penúria. Seu desejo nesse processo é produzir imagens que o façam oferecer uma vibração que lhe permita ter dinheiro. É criar imagens que o façam se sentir bem. É descobrir o lugar dos sentimentos ligados a ter dinheiro, em vez de ficar no lugar dos sentimentos produzidos pela falta de dinheiro. Estamos falando aqui sobre dinheiro, como o Abraham cita aqui no livro, como eu citei no exemplo anterior, mas isso serve para qualquer coisa, tá? Para um relacionamento amoroso, para um relacionamento a nível coletivo com seus amigos, a nível no seu trabalho, para suas relações com desejos mais simples que você tenha, seja um prato de uma refeição saborosa e sofisticada, seja um alfinete, seja qualquer coisa. É para isso que serve esse processo, assim como os demais outros, cada um com sua particularidade, mas todos convergem para um único ponto: criar sua realidade de forma desejada através da mudança de mentalidade, da mudança de vibração, soltando a resistência e habitando no mundo com clareza e com a certeza de que você já é o Deus vivo em forma humana, criando com todo o seu potencial aquilo que você merece viver. Lembre-se, então, de uma época em que você teve mais dinheiro, ou de um tempo em que não tinha necessidade de mais dinheiro, mas em que não havia a pressão de tantas contas. Quando recuperar essa lembrança, tente lembrar a maior quantidade de detalhes possível para senti-la cada vez mais. Pode fazer de conta que tem mais dinheiro do que precisa, que tem tanto dinheiro que não sabe onde guardar e imagina que há uma tonelada de dinheiro debaixo de sua cama. Veja-se indo ao banco para fazer uma poupuda retirada e voltando para casa com uma sacola cheia de notas de R$50, com uma deliciosa sensação de fartura. Faça de conta que você tem um cartão de crédito sem limites, que o usa várias vezes por dia e que no fim do mês, sem qualquer problema, faz um cheque para pagar as despesas. Finja que os dividendos de seus investimentos no banco são suficientes para cobrir todas as despesas do cartão. Quanto mais usar o processo de encontrar um lugar dos sentimentos, o jogo vai se tornar mais divertido. Quando você faz de conta ou se lembra de algo positivo, ativa novas vibrações e seu ponto de atração muda. Quando ele muda, sua vida melhora em relação a todos os assuntos para os quais você achou um novo lugar. Pessoal, você precisa entender que a sua vibração, o eletromagnetismo emitido através do pulso do coração, gerado pelo sentimento, pela imagem que você tem na mente sobre qualquer coisa que seja, é referente àquilo que você tem no seu subconsciente como crença sobre aquela determinada coisa. Se na sua crença limitante, no seu subconsciente, existe um problema sobre dinheiro, ou seja, você foi criado ouvindo que dinheiro é difícil, que só há escassez, que não há o bastante para todos, que pobre morre pobre, e você até hoje age em conformidade com essa crença, você precisa identificá-la. Porque você só age assim no piloto automático. Se você está falando que o seu sentimento é de riqueza
que você é muito rico, que você é abundante, e vem um pensamento irritante, que você não é, que você é pobre, que você não merece ter nada, não brigue com o pensamento, tentando dizer, não, porque eu sou rico, sim, porque é assim que vai ser. Não. Identifique o pensamento, agradeça, cancele a informação e volte a focar no eu sou rico, no eu sou um multimilionário, no eu tenho muito dinheiro. Defina o quanto de dinheiro para você significa muito, o quanto para você seria satisfatório no momento de hoje. E quando a crença vier, sem briga, sem chateação, por mais que ela comece a gerar um mal-estar, questione-se, por que eu penso assim? Comece a estudar livros como Peça e Será Atendido, A Ciência de Ficar Rico, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre. Esses livros que são grandes best-sellers e que já vêm nos mostrando há muitos anos, devido à sua popularidade, o que seus autores publicaram após anos e anos de estudo para nos informar a respeito de enriquecimento. Por exemplo, como eu disse, estamos falando aqui sobre dinheiro, mas pode ser sobre qualquer outro assunto que você queira melhorar na sua vida. E você vai identificar que as crenças limitantes é o que nos mantém parados, paralisados num determinado lugar muitas vezes. Então você tem medo de um novo empreendimento. Não porque você no consciente tenha medo. No consciente você sabe que é bom, mas o inconsciente, ele quer o quê? O comodismo, o conforto. Ele quer a zona de conforto. Por isso que, como Abraham cita o exemplo de perder peso também no livro aqui, você fala que vai para a academia e não consegue ir. Você fala que vai treinar em casa e não consegue treinar. Isso é o inconsciente dizendo, não, tá confortável, para que você vai fazer isso? Só que você não se dá conta. Quando você começa a estudar os processos da mente subconsciente, entender como sua mente foi programada, entender como ela funciona e que você pode mudá-la porque você é o senhor do seu próprio destino, o mestre e capitão de sua alma, tudo começa a fazer sentido. Você passa a receber os pensamentos negativos, a identificá-los e não mais brigar com eles ou se deixar abater por eles, ficando triste, deprimido, aborrecido. Mas simplesmente, ok, obrigado, cancela a informação e volta a focar naquilo que te interessa de verdade. Não é aquele ditado? Existem dois lobos dentro do mesmo homem. Um é mau e o outro é bom. Quem é que vence a batalha? Aquele que você alimenta mais. Se você passa o dia dando foco a pensamentos negativos, mesmo que você não tenha consciência disso, mais negatividade, situações para complementar a negatividade, para confirmar que ela é real e que não tem como mudar, acontecerão na sua vida. Se você identifica os pensamentos, agradece, cancela a informação e volta a focar naquilo que te interessa, e quanto mais você pratica isso, mais isso vai se tornando grandioso e passa a ser o seu novo padrão comportamental, mais coisas boas acontecem na sua vida. Obstáculos podem acontecer? Podem, mas você está consciente e nada será capaz de tirar o seu foco, a sua atenção daquilo que de fato te faz bem, porque você tem consciência do que de fato não deseja e passa a colocar toda a sua atenção então naquilo que deseja, que merece, que já acredita ser possível e real na sua vida, tá bem? Essa foi a aula de hoje. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aqui abaixo, se tem participado da série, o que é que você tem achado das aulas, se de alguma forma as informações que eu tenho trazido aqui no canal têm te ajudado, tá bem? Publique esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, mostre para mais pessoas o que você tem aprendido, declare o quanto isso está te fazendo bem, agradeça por ter a vida que tem, as coisas que possui, ser a pessoa que já é, ignore os 5 sentidos físicos e assuma a sua realidade desejada como já presente no seu agora, porque no fim das contas só existe o agora. Ah, mas tem amanhã. Quando esse amanhã chegar, já será o agora. Você não pode voltar no ontem, a não ser em pensamento. E quanto mais você volta no ontem de situações ruins, ou você aplica técnicas para mudar essas situações ruins e melhorar o seu sentimento, ou ficará preso num ciclo vicioso de derrota, de fracasso, de desespero. Quando você coloca o foco em coisas melhores para mudar sua vida, mesmo e se lembrando até de situações anteriores onde você se sentiu bem, pleno e feliz, mais essas situações tendem a se repetir na sua vida. Se quer criar algo semelhante ao passado, crie tudo aquilo que te fortaleceu, que te fez bem, que você lembra com carinho e amor e é motivo até hoje de muita motivação para que você siga em frente, tá bom? Que o universo te abençoe, hoje e sempre, de acordo com a sua fé e permissão. Alexandre Magrini por aqui, se despedindo. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.